toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Pra eu não pecar.
Bondoso Deus e eterno Pai, louvado Deus, exaltado, engrandecido Deus é o teu santo nome. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este dia, por este ano, Senhor, que está se findando. Queremos te agradecer, Deus, pela tua igreja. Te agradecer, Senhor Deus, por esse ano, Deus, que com essa epidemia tão difícil, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem cuidado do teu povo, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, nada foge, Senhor, do teu controle. E eu quero, Deus, entregar em tuas mãos, Senhor Deus, a tua igreja, cada membro que ali congrega, Senhor. Te agradecendo pela vida do teu servo, pastor Silvio, continue dando saúde, Deus, sabedoria ao teu servo para conduzir a tua igreja. Queremos te agradecer, Senhor, pela família pastoral da tua igreja, Deus, que tem sido bênção para a tua igreja. Entregando em tuas mãos, Senhor Deus, cada departamento, Senhor, cada membro que ele congrega, a terceira idade, a melhor idade, Senhor Deus, são irmãos, Senhor Deus, irmãs que estão num momento difícil devido às idades, muitos, Senhor Deus, já com problemas de enfermidade, e sabemos que o Senhor tem cuidado desses irmãos. Abençoa, Deus. Visita aqueles, Senhor Deus, que estão desanimados, aqueles, Deus, que estão, Senhor Deus, passando por problemas, Senhor Deus, de luto, por fortes corações, Senhor. E queremos também, Senhor Deus, te entregar em tuas mãos, Senhor, os nossos missionários que estão no campo, que o Senhor possa estar guardando cada um deles, livrando, Senhor Deus, da contaminação desse vírus. E também, Senhor Deus, sustentando, Senhor Deus, seus familiares. Queremos, Deus, entregar também em tuas mãos, Senhor Deus, o nosso Brasil, nosso Rio de Janeiro, Senhor, essas violências, Senhor Deus, que tem assustado tantas pessoas. Queremos, Deus, te entregar em tuas mãos, Senhor Deus, as suas igrejas, Senhor Deus, neste momento dessa pandemia, Senhor Deus. Estão passando por momentos difíceis, Senhor, mas sabemos que o Senhor é um Deus que tem cuidado das suas igrejas, porque o Senhor é o Deus, o Senhor é o Deus das igrejas, e elas estão todas, Senhor Deus, firmadas em Ti. Queremos, Deus, entregar em tuas mãos, Senhor Deus, as nossas vidas. Abençoa, Senhor Deus, abençoa nossas vidas, nos fortalecendo cada vez mais, Senhor, e que nós possamos cada dia mais confiar em Ti, Senhor Deus, porque é de Ti que vem o nosso socorro, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque em todo momento o Senhor é um Deus que não olha para dentro de nós, porque sabe que nós somos pecadores, somos falhos, Senhor, mas em tudo o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado. Muito obrigado, Senhor, obrigado pela Tua graça, obrigado, Deus, pela Tua misericórdia em nossas vidas, porque a Tua misericórdia, ela se renova cada dia, cada manhã. Essa, Deus, é a oração que nós te fazemos. E já te agradecemos no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Graças a Deus, nessa oportunidade eu gostaria de pensar com vocês sobre a temática Vigiai, pois Ele vem. E para abordar esse assunto da segunda volta de Cristo, eu gostaria de ler a passagem bíblica que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 42 ao 46, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis em que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente,
que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar um sustento a seu tempo. Bem-aventurado é aquele servo em que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. E a primeira coisa que essa passagem ela nos exorta é para que fiquemos apercebidos aos sinais que aconteceriam, que antecederiam a volta de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que ele orienta nessa passagem, ele diz assim, para que ficássemos apercebidos, porque os sinais da volta de Cristo, ele se mostra cada dia mais e mais, né? Ele disse que viriam pessoas falando em nome dele, né? Que nós ouviríamos de guerras e rumores de guerra, que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, que haveria fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas ele alertou que isso era apenas o princípio da dor, né? Ele também alertou que nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E estamos vivendo tempos assim, tempos difíceis, como diz lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, Paulo denomina como dia trabalhosos, tempos difíceis, né? Onde as pessoas se tornaram amantes de si mesmas, presunçosas, sem afeição a Deus, aborrecedoras de pai e mãe. Então isso tudo está já acontecendo em nossos tempos. Nós precisamos ficar apercebidos disso. Isso são fatos que a própria Bíblia fala que antecederiam a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos que entender que Deus não retarda a sua promessa. Deus, ele não retarda aquilo que ele prometeu. Sei que muitos já anunciaram, seu avô, né, os seus pais, já vem desde a época passada anunciando que Jesus iria voltar. Mas não podemos esquecer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então nós precisamos ficar apercebidos a essas coisas e mantendo a confiança nas promessas que Deus faz. Porque lá em 2 Pedro, segunda carta a Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham a se arrepender. A demora não é porque Deus ele seja tardio em cumprir a sua promessa. É que Deus é longânimo para com o ser humano. Ele espera que esse ser humano ele caia em si, reconheça a soberania de Deus, se arrependa e reconheça Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Você pode ter certeza disso. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3, diz assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Em Jó, capítulo 42, no versículo 2, diz o seguinte: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Deus é fiel para cumprir com tudo aquilo que Ele prometeu. E Ele prometeu que iria voltar. No entanto, Ele reúne seus discípulos no dia da ceia, e Ele, ao pegar o pão e o cálice, Ele falou: fazer isto em memória de mim até que eu venha. Ele prometeu isso, e Ele vai cumprir. Precisamos estar apercebidos a essas coisas. Nós precisamos a cada dia buscar as coisas que são do alto.
Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2 a 4, diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Precisamos entender isso, que a nossa vida, ela está escondida em Deus. Nós precisamos pensar nas coisas do alto. Estamos presos às coisas terrenas, que têm nos causado ansiedade, ociosidade, tem nos paralisado naquilo que é referente ao trabalho do reino. Nós precisamos investir nesse tesouro do alto. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 21, diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também o vosso coração. Se o nosso tesouro está em agariar coisas materiais, né? Se o nosso tesouro é isso, o nosso coração vai estar preso a isso. Nós precisamos ajuntar tesouro lá no céu, aonde a traça não corrói. Em Mateus capítulo 6, versículo 19, diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem e tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. E aí, o ensinamento do Evangelho em Lucas nos ensina a entesourar coisas do alto, dentro do nosso coração. Nós precisamos entesourar princípios e valores, né? Porque lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 45, diz assim: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Ele quer dizer, em outras palavras, aquilo que fala a boca é aquilo que o coração está cheio. E muitas das vezes nós temos perdido tempo, né? Disseminando coisas que não é legal, que não agradam a Deus, porque nós temos valorizado as coisas que têm ocorrido aqui nessa terra. Esquecemos que somos peregrinos, que estamos aqui de passagem, e que nós, como representante de Cristo aqui na terra, temos que cuidar da coisa do alto, daquilo que é pertinente ao reino dos céus. Mas vale a pena investir. Lá em Isaías 25, no versículo 8, capítulo 25, versículo 8, diz assim: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. Em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 3 a 5, diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E é isso que nos dá a certeza que Jesus Cristo vai voltar, e que Ele veio buscar a sua igreja, que Ele virá buscar a sua igreja. E é essa certeza que nós temos que a cada dia semear em nossos corações, que a cada dia precisamos exercitar essa fé, proclamar isso, que o ano de 2021 seja um ano onde a paz de Cristo inunde o vosso coração, o vosso pensamento, o vosso entendimento, né? E que possamos semear
né, disseminar que Jesus Cristo está voltando. Pense nisso e que o Deus de paz o abençoe rica e abundantemente.
tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão. Tu és o Senhor de tudo.